tudo bem? Este é o Abre Comenta e eu vou comentar aqui mensalmente, sempre talvez ali no final do mês, as notícias que eu capturei aí pela internet. Eu capturei algumas já, queria mostrar para você. E bom, esse é o nosso telejornal. Você pode ver que o meu cenário está bem produzido. Eu acabei de fazer a abertura porque eu estou com a mesma roupa da minha vinheta. E você não se importe com isso, por favor. A primeira notícia é uma bomba. O canal Boomerang vai acabar aqui no Brasil. O que eu posso falar sobre isso? O que eu posso comentar sobre isso? Muito bem. O canal Boomerang, pelo que eu li, ele começou lá para 2013 mais ou menos, eu não sei o ano certo. Como sempre me coloca aqui a minha tarja de burrice, porque sempre que eu erro, ele aparece. O canal, ele, como vocês sabem, os canais Boomerang, Cartoon Network, TNT, Warner Channel, são todos assim mais ou menos da mesma produtora, chamada Turner. Não é Turner, é só Turner, eu me corrigir. Turner. E muito bem, essa produtora ela criou o Boomerang, e o Boomerang no começo ele era um grande banco de dados de desenhos antigos, passava Zé Colmeia, Maguilo Gorila, Lula Lelé, nossa, eu estou usando todo o meu esforço de memória agora para lembrar os nomes. E era legalzinho assim, eu assisti quando começou, no dia que começou a passar na net, eu fui lá e assisti, achei foda e durei 3 segundos porque era muito chato dormir e nunca mais entrei no site. Cara, pra quem é daquela época, devia ser legal pra caramba. Mas assim, eu curti o Boomerang, não assistia, mas gostava dessa ideia, entendeu? Desenhos antigos, num canal onde eles nunca iam morrer. Esse era tipo o mote do canal, tanto que o logo do canal era assim: Boomerang, tudo que é bom volta. Entendeu? É um Boomerang, ó, o Maguila Gorila. Tá, não, é um desenho merda. É um desenho bom. Manda-chuva, o pessoal manda-chuva. Manda-chuva foi bom, foi embora, mas voltou. Entendeu? Então é um Boomerang. Esse é o sentido do Boomerang. Só que eu não sei porquê. Eu não sei porquê, né? Baixo Bop. Culpa minha, eu ajudei eles. O canal tava bem merda. E aí eles falaram, pessoal, vamos mudar, vamos cair no mesmo e colocar desenhos adolescentes. Adolescentes. E aí, mas aí eu olha só, eu comecei a assistir o Boomerang depois disso, porque começou a passar, passava Bigman todo dia, o mundo de Bigman, era bem foda. Passava aquela série de surfistas, acho que é a galera do surf, era bem foda, mas assim, ele é tipo uma malhação do surf. E assim como malhação, o elenco se renova. Então eu gostava de um elenco, fiquei, sei lá, uns 3 anos sem assistir, quando eu voltei pra assistir, a outra pessoa falei, vai se fuder, não quero mais coisas. Tinha outro desenho também que era bem não era desenho, desculpa. Era uma série que era tipo uma escola na Austrália e uma escola na Inglaterra. Tinha o menino era da Austrália, a menina era da Inglaterra. Através de um portal que eles tinham no porão da escola, um conseguia visitar o outro. Esse era o mote, entendeu? Tipo, um cara da Austrália visitava a menina. Eu confundi, né? Eu falei certo. O cara da Austrália visitava a menina na Inglaterra, pra comer ela, obviamente, que é mais fácil, é um intercâmbio muito mais fácil. E tipo, aí, sei lá, os problemas da série eram tipo, vamos descobrir o nosso portal, ou não podem descobrir que você tá aqui, enfim, era legal, eu gostava. Passava muita coisa legal assim no Boomerang, eu gostava. E aí ele foi cada vez ficando mais teen. E aí as séries que eu gostava acabaram, não passava mais. Ele começou a passar muita série adulta. Teve um dia que eu comecei, que eu tava, sei lá, vou ver Boomerang hoje. Coloquei lá no canal e, sei lá, tava falando sobre gravidez na adolescência. Caralho, como assim? Peraí, eu tava lá vendo o cara pegar uma onda, dar um beijinho na menina, outro cara lá do portal, tá lá pro cara. Eu falei comendo, mas é brincadeira, tá? Eles não se comeram mesmo, tá? Eles eram só amiguinhos. Aparecia o Bigman, aparecia uma sitcom sobre um pé grande, bem bizarro, eu não lembro o nome também. Assim, era coisinha bem, vou ver aqui, vou ver ali, mas tipo, nada, começa a falar sobre sexo, e putaria, e gravidez na adolescência. Eu falei, caralho, esse canal não é mais pra mim. E aí fui saber, semana passada inclusive, que o Boomerang vai acabar. A Turner vai tirar ele do ar e não se sabe o que vai ficar no lugar aí. O que eu sei, nos Estados Unidos, o modelo do Boomerang ainda é o antigo, ou seja, ainda passa... Eu tô com uma vontade de falar Catatal, tá bom? Então vai passar Catatal, Manda-chuva, Lula Lelé, Johnny Quest, essas paradas. E olha que foda, além de passar isso, eles também passam
os desenhos do cartoon antigo. Laboratório de Dexter, Meninas Poderosas, Johnny Bravo, Coragem com Covarde. Tudo isso é o Boomerang americano. Porra, vocês poderiam tentar, né? Quem sabe fazer esse Boomerang aqui, mas não, eles preferiram tirar. O que pode ficar no lugar? Tem um outro canal muito legal aqui no Brasil, só que a NET não tem ainda, chamado Tooncast. O Tooncast é simplesmente o paraíso dos desenhos do Cartoon Network. Porque, vamos falar a verdade, a Nickelodeon é uma merda. Tirando, sei lá, Arnold e Rocket Power, um pouquinho do Bob Esponja. Na verdade, muita coisa. Tá, então, desculpa, não sei merda. Mas assim, eu prefiro o Cartoon Network. E assim, o Tooncast é exatamente tudo aquilo que não passa mais no Cartoon Network. Como eu disse, Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, essas paradas. Mas assim, mesmo, é tipo 24 horas por dia, só desenho antigo. Speed Racer, também às vezes passa uma Lula Lelé ou outro, né? Do livro Lula Lelé. Mas é legal, é um canal legal e é tipo do Brasil. Quer dizer, da América Latina, na verdade. Eles podiam colocar um lugar na net. Porque, porra, eu queria muito poder assistir quando eu quisesse Laboratório de Dexter ou Space Ghost, Costa a Costa, alguma coisa assim. E que então, essa é a minha dica. Eu espero realmente que vocês coloquem no lugar do cast. O cast é muito legal. Coloca no lugar, pô. Então, meu irmão, você vai colocar o quê? Você vai colocar o quê? Vai colocar Band News no lugar. É isso, vai colocar TV Justiça no lugar. Inclusive, olha só a situação que o Boomerang chegou. O Boomerang tava lá. Isso é o pior, ele não virou nem um canal de adolescente, ele virou um canal de mulherzinha. Então passava Pretty Little Liars. Eu não sei o que é Pretty Little Liars. Mas muita gente gosta. Eu acho gay pra caramba. Sei lá, tem outro lá que se chama Carrie alguma coisa, não sei. Só desenho de mulherzinha. Meu irmão, foi feito uma pesquisa de Ibope. E a porra do canal ficou embaixo da TV Justiça. TV Justiça. Se o seu canal não tem mais view do que o TV Justiça, tem alguma coisa de errado aí, entendeu? Porque assim, caralho, é TV Justiça, cara. Você só precisa ter um programa. Você tem um programa. Ele dura 24 horas. Um programa sobre mangá. Vamos falar sobre mangá 24 horas por dia. Acabou. Você superou o TV Justiça. Não importa se você tem patrocinador ou não. Caralho, TV Justiça. O Boomerang ficou embaixo do TV Justiça. Ficou embaixo de Band News. Ficou embaixo do Record News. Ficou embaixo do Gloob. Gloob, se eu não me engano, é aquele canal que passa muito He-Man, She-Ra e alguma outra merda. Enfim, cara, era só você colocar o Catatal de volta. Coloca o Catatal de volta, você ultrapassa fácil TV Justiça, mas não. Colocaram Pretty Little Liars e ficou essa merda. Então, ó, merdas acontecem, você ganhou a sua merda, vamos pra você e agora... A próxima notícia não é notícia, é tipo um boatinho, tá ligado? O Paul Walker? Eu também tô ligado. Ele não tá, né? Porque ele morreu, então ele não tá ligado, ele tá desligado. O Paul Walker morreu, é isso mesmo. E ele morreu de um jeito bem legal, morreu queimado, com um carro. Às vezes ele correu demais, não dá pra saber ainda o que aconteceu certo, sei que ele se fudeu e morreu. Só que ele tava gravando Velozes e Furiosos 7, exatamente, 7. Velozes e Furiosos 7, porque já não bastava mais colocar o carro do nada. Vamos fazer o 7. Só pra você saber, o 7, o vilão vai ser o Jason Statham, que é o meu ator de ação favorito. Talvez assista, então. Enfim, ele estava gravando, as filmagens estavam quase acabando, mas assim, um filme, você pensa assim, se ele gravou a maior parte do filme, quer dizer que só faltava o finalzinho. Não é assim. E eu não sei porque eu tô falando, porque eu acho que todo mundo sabe isso. Mas um filme não é filmado tipo... Vamos lá, cena 1, início do filme. Cena 2, a segunda cena do filme. Eles filmam, assim, às vezes o cara pode querer começar pelo fim. Vamos filmar o George Clooney morrendo em gravidade. Isso foi um spoiler de graça pra você, eu tô nem aí pra você. O George Clooney morre em gravidade. Você assistiu gravidade? Não ia assistir. O George Clooney morre em gravidade. Eles não precisam gravar necessariamente o começo do filme. Eles podem, se quiser, já matam o George Clooney no começo. Depois ele faz as cenas dele vivo. Então assim, o filme não é filmado linearmente. Ele é filmado em várias partes. Ou seja, por mais que o Paul Walker filmou a maior parte do Velozes e Furiosos 7, talvez
pelo que eu entendi, falta muitas partes ainda do começo. E tá tão bagunçado o que ele conseguiu filmar, o que faltava, que eles simplesmente estavam cogitando tirar o Paul Walker do Velozes e Furiosos 7. E porra, isso é foda, o cara, tipo assim, ele é o protagonista. Tirando o Vin Diesel, ele é o protagonista da série. Ele é bem mais legal que o Vin Diesel, desculpa. Eu acho ele mais legal que o Vin Diesel. E ele é o protagonista da série. E você tira o protagonista da série e não faz nenhuma homenagem pra ele. Porque tirando o Velozes e Furiosos 3, que é o meu favorito. I wanna, if you see me Tokyo, if you leave me, if you know it, this is moving out the one. Fast and Furious! Drift. Fast and Furious! É o meu favorito, mas ele não aparece nesse. Enfim, tirando esse, é legal sempre faço piada, o Gui fica rindo que nem bobo e eu falo, esse é meu medidor de coisa engraçada, então foi engraçado pra caralho. Então, tirando esse, o 3, ele aparece em todos os filmes. Inclusive ele aparece mais que o Vin Diesel, porque o Vin Diesel não veio pro 2, mas ele aparece no final do 3. Mas enfim, ele tipo, aparece um pouquinho no final do 3, então se a gente for colocar, o Paul Walker é o Big Man aqui, ó. Oh, não, desculpa, esse é o Vin Diesel, e o Paul Walker é tipo isso, entendeu? Ele tem um pouquinho a mais de filmagem. E o que aconteceu? Inclusive, curti essa mulher aqui. Não, menos de vermelho, tá? Eu não gosto. Pô, você vai tirar o protagonista da série, que é bem maior que a porra do Vin Diesel, vai tirar ele, você vai limar. A gente aqui no nosso, nesse nosso mundo do cinema, a gente fala limar, tá? Pra você ficar mais por dentro aí das gírias do cinema. Inclusive, eu não quero fazer sem óculos esse vídeo. Vamos fazer tudo de novo, vai? Caralho, você vai tirar o cara só porque ele morreu? E aí, daí que ele morreu? Completa com CGI, faz marionete, contrata um dublê pra ele, sei lá. Fala que o cara, no começo do filme, cara, sei lá, porra, fala que ele tem AIDS. Toda hora que ele não tá no filme, ele tá tomando coquetel de remédio. Sei lá, cara, fala uma coisa assim, porra. Não tira o cara. O cara é legal, eu gostava dele. E eu virei fã dele depois que ele morreu, como todo astro. Deve ser. Se bem que a gente já faz tempo que ele morreu, então eu não sou mais fã. Eu tô esperando alguém morrer ainda pra eu virar fã. Então, essa foi a notícia do Paul Walker. Esse foi o Other Comenta. Eu não sei quanto tempo ele vai ter. Eu espero que ele fique grande porque é mensal. Então tem que ser um vídeo grande por mês. Mês que vem a gente se vê. Eu tento arrumar umas coisinhas aí. Você tem que falar. Você que tá vendo o vídeo aí, curte nossa página no Facebook chamada Other Why Not. Não, chamada Why Not. Você coloca na URL facebook.com/ a barrinha, ela tem que ser da direita superior para a esquerda inferior. Eu não sei se isso vai ficar certo aí. Pensa nisso. Esse tipo de barrinha. Aí você coloca Other Why Not. Essa é a minha página. Curta ela, porque tudo que eu faço vai lá. Então você, tipo, ela vai ser a sua mamadeira de conteúdo. Tá? Ela vai vir tudo se afunilar. Leia, por favor, o blog, porque ele é o meu produto principal, que eu faço há mais tempo e me dedico mais. Sei lá, mande suas perguntas por aí. Eu esqueci de fazer isso nos outros vídeos. Não esqueça de mandar suas perguntas para o ask.fm/100 grilo com 2 L's. Aí vai ter um nome por aí pra vocês lerem. Mande perguntas lá, porque às vezes eu faço o área responde, você vai curtir. Compartilhe o vídeo, goste dele, favorite, assine o canal e não deixe de acompanhar as aventuras do Other. Muito obrigado.